a independência das colônias portuguesas na África. Então, venha comigo no canal Estudando História. Vou falar aqui sobre esse importante tema, mas antes que eu aborde esse importante tema, vou pedir aí que você que está assistindo aí, né, vai deixando o seu like e se não se inscreveu, se inscreva no canal Estudando História. Não esqueça de acionar aí o sininho para ser notificado. Cada vez que tiver vídeo novo, você será notificado aí, tá? A independência das colônias portuguesas na África. Portugal foi um dos últimos países europeus a manter colônias africanas. As principais eram Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Desde os anos 60, os povos das colônias formavam grupos de guerrilha lutando pela independência. Antes de eu continuar aqui falando sobre esse importante tema, eu gostaria de pedir uma colaboração espontânea ao meu canal. A esse canal que eu procuro produzir muitos fatos de conhecimento, trazendo aqui para que você possa estar utilizando esses conhecimentos, né, estando por dentro, podendo estar compartilhando esse conhecimento, levando também para os estudantes, principalmente aí para fazer provas do Enem, concurso público, melhorar, né, o desempenho escolar e tudo mais. A Revolução dos Cravos, 1974, levou Portugal a reconhecer a libertação das colônias africanas. Mas as coisas não pararam aí, porque nas ex-colônias, quem assumiu o poder foram os guerrilheiros comunistas, apoiados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para Angola, Cuba chegou a enviar tropas para auxiliar o grupo político aliado dos soviéticos. Os Estados Unidos reagiram mandando armas e dinheiro a grupos guerrilheiros pró-ocidentais. Esses grupos também tinham o apoio da África do Sul, que, de vez em quando, bombardeava Angola e Moçambique. A África do Sul fazia o papel pró-Ocidente. Nessa questão do tempo dali da Guerra Fria, a África do Sul estava ali ao lado dos Estados Unidos, dos países da Europa Ocidental, e na África ela era essa guardiã, né, do modelo ocidental, do conceito ocidental. A longa guerra civil e os ataques da África do Sul destruíram a economia angolana e moçambicana. Milhares de pessoas morreram ou tiveram suas pernas arrancadas pelas minas Made-in dos Estados Unidos, deixadas pela África do Sul. Tornaram-se os países dos mutilados. Pois é, consequências drásticas, tá? Essa questão do domínio da África do Sul, esses bombardeios, esse financiamento que a África do Sul fazia a grupos tá? Pró-África do Sul, pró-Estados Unidos, pró-Ocidente, nessa questão da África do Sul, nessa questão da Guerra Fria, aonde, né, onde ali Moçambique, Angola, né, tinham o apoio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas quem pagou caro com esses conflitos, com essa questão da Guerra Fria, foram os povos ali africanos, né? Os povos ali como Moçambique, Angola, que pagaram com destruição, mortes,
causando pobreza, miséria, que causou muita destruição, destruindo a economia desses países, novos países ali independentes, muita destruição, tá? Interessante que esses países são riquíssimos em recursos minerais. Daí o interesse das multinacionais. A África do Sul ocupava a Namíbia desde 1915, apesar de a ONU declarar que em 1968 que o país deveria ser independente. Então vocês observam aí, né, toda essa questão, esse domínio, esse interesse da África do Sul, era tudo, né, para manter esse imperialismo do mundo do grande capital, tá? E aquele contexto de Guerra Fria se tornava mais cruel esse domínio. Por isso que o regime da África do Sul, segregacionista, durante a Guerra Fria, ele não era questionado. Ele passou a ser questionado e passou a ser boicotado quando a Guerra Fria vai chegando ao final. Aí não tem mais a rivalidade ali, a União Soviética, Estados Unidos. Aí que os Estados Unidos, depois que vai ter uma postura de ser a favor da abertura, o fim do apartheid. Mas antes, tá, o interesse era manter o apartheid, até porque se dizia que se acabasse o apartheid, os Estados Unidos temia que os comunistas tomassem o poder na África do Sul. Então, a África do Sul, o regime segregacionista da África do Sul, tinha o apoio dos Estados Unidos. E ali também da Inglaterra, França, de muitos países europeus. Eu espero aí, galera, ter contribuído aí para um maior conhecimento, esclarecimento sobre esse importante assunto. A história é importante, porque é com nossas histórias que estamos aqui nesse planeta Terra, são nossas histórias de cada ser humano, as histórias que movem comunidades, em cidades, essa história que faz, né, que faz acontecer. Se tem os livros, é graças a nós, a cada ser humano que faz a sua história, e a história se torna uma história coletiva, onde está nas comunidades, nas cidades. Então a história é uma disciplina aí super importante, tá? Não é só para fazer vestibular, Enem, concurso público, ela é importante para o conhecimento e o conhecimento liberta. Uma vez a gente tendo conhecimento, a gente transforma, faz mudanças, transformações. Tá? Ninguém vai resolver um problema sem conhecer o problema. E a história permite que a gente possa, né, tá conhecendo o problema. E uma vez conhecendo o problema, a gente possa buscar transformações e mudanças. Então, galera, peço mais uma vez aí, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal Estudando História.